Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Tinta de Qualidade, que sucedeu, é uma evolução do podcast Tinta de Qualidade anterior que só existia em áudio. Hoje temos a alegria de receber aqui Walter Nakagawa. Walter é o diretor técnico da Montana Química, tem uma longa experiência no nosso setor de tintas e vai dividir conosco um pouco da sua trajetória, um pouco das suas opiniões, das suas reflexões sobre a evolução do setor de tintas. Walter, seja muito bem-vindo. Queria que você começasse contando um pouco sobre quem é o Walter Nakagawa. Bom, Fábio, bom dia. Obrigado primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho das minhas experiências. Falando um pouquinho de quem é o Walter, eu sou químico por formação, né, e atuo já no segmento químico há um bom tempo. Sempre dentro do segmento químico e dentro do mercado de tintas, né, passando por BASF, AkzoNobel e atualmente dentro da Montana Química, a qual hoje eu já faço parte há 8 anos. 8 anos, então. Uhum. E nesses 8 anos, como é que a Montana mudou? Aliás, você podia explicar um pouquinho para o nosso seguidor quem é a Montana? Uhum. Porque algumas pessoas conhecem alguns produtos da Montana, mas não sabem assim, a amplitude da atuação da empresa. Uhum. Não, perfeito, realmente, é isso que como você comentou. A Montana Química, né, ela é uma multinacional brasileira, isso é um orgulho, né, de comentar, de falar, porque é uma multinacional brasileira. Hoje ela está estabelecida aqui no Brasil, mas tem filiais na Colômbia e no Uruguai. O foco principal dela, o que nós chamamos de core business, é dentro do segmento de madeira, né? Nós temos hoje 3 unidades de negócio, sendo uma delas os químicos, os produtos para tratamento de madeira, né, que nós chamamos de unidade de preservação. Temos a unidade de tintas, que incorpora ali nesse segmento ou nessa unidade a parte de tintas para o varejo e tintas para a indústria, que seria a indústria moveleira. E aí, quando eu estou falando na parte de core business madeira, é sempre focado em madeira nos nossos produtos. E recém, aí há 1 ano, abrimos uma nova unidade de negócio chamada SOMA, um acrônimo de soluções em materiais avançados, onde nós estamos desenvolvendo projetos na área de nanomateriais e materiais funcionais. Super interessante isso, essa terceira unidade ainda é pouco conhecida do público, né? Para quem está no varejo de tintas, conhece a Montana pelos produtos que estão ali no varejo, mas não conhece a Montana em tintas para a indústria moveleira, né? E também não conhece tanto a Montana na parte de preservação de madeira. Né? Então, é um espectro amplo, mas sempre com foco na madeira, né, Walter? Perfeito. E a Montana, já há muitos anos, se integrou ao Programa Setorial da Qualidade. Embora ela não tenha um portfólio muito amplo na área de tintas imobiliárias, né? Assim, qual motivação para a Montana participar de um programa como esse? Bom, eu vou resgatar um pouquinho e colocar um ponto importante, né? Ela faz muita associação com o propósito, a missão e os valores da companhia, da Montana. Por quê? Nossa missão é preservar para o futuro. Então, quando você fala preservar para o futuro, aí você está trazendo várias nuances, vários aspectos, né? Não só a questão da qualidade do produto, da sociedade, do meio ambiente. Então, você traz todos esses parâmetros e fazer parte, né, quando você fala de um programa setorial da qualidade, onde você garante, né, uma qualidade do seu produto para que o seu consumidor tenha uma boa experiência, isso faz toda a relação e tem todo sentido. Por isso que a Montana, desde o seu início, ela tem participado do programa setorial da qualidade. Como você falou, ela não tem uma gama de produtos grande por conta do segmento que ela atua. Interessante também saber, quer dizer, lógico que essa vinculação, né, com os valores, com os princípios da empresa, com a missão,
é importante. Mas a gente percebe, e muitas empresas relatam isso, que existe também um benefício do ponto de vista da imagem e, inclusive, das vendas, né? Da percepção do consumidor. Vocês percebem isso também, Walter? Não, com certeza, né? O consumidor, a primeira experiência, ou a experiência que ele tem, sem dúvida nenhuma, responde para a recompra do produto ou indicação do produto. Então, você ter um produto de qualidade, a qual ele tem uma certificação que por trás, né, tem uma associação que respalda isso, é total, sem dúvida nenhuma, um case de sucesso. Muito bom. E outra coisa que você falou foi sobre a gama de produtos. E recentemente eu estive lá na Construsul, em Porto Alegre, e vi um lançamento muito interessante da Montana, né? A Montana entrando aí com um produto inovador, anti-mofo, né? Perfeito. Esse é um desenvolvimento recente. Como é que se deu essa ideia, né? Os desenvolvimentos ou as pesquisas, na verdade, elas levam bastante tempo, né, Fábio? Você conhece bem o desenvolvimento. Até para garantir um produto, voltando, né, tem tudo a ver também com a questão do PSQ, são produtos que ficam numa prateleira por mais de 12, 24 meses, 3 anos numa prateleira. Então, você tem que garantir essa qualidade do produto. Então, é uma pesquisa que já vem de tempos e que, na verdade, é uma demanda, né? Nós viemos para solucionar uma demanda do mercado, um problema, né, que é a questão do mofo, principalmente em ambientes fechados. Então, essa já vem há um tempo e nós desenvolvemos isso aí, e o lançamento foi aí, como você falou, na Construção. Foi muito interessante porque ela, de certa forma, ela quebra um paradigma da Montana, né? Porque ele é um produto que não está, assim, tão diretamente associado à madeira, né? Mas ele nasceu a partir de algum desenvolvimento já anterior conectado com a madeira? A Montana, por justamente esta questão, a unidade de negócios de preservação, né, que é a unidade de tratamento de madeira, ela tem um grande expertise, uma experiência sobre essa questão de fungos, ataques de cupins, né, e principalmente essa parte de fungos. E por isso que nós correlacionamos, né, porque esses ambientes fechados têm uma tendência muito grande. Nós usamos a nossa experiência que temos sobre madeira e utilizamos para dentro desse desenvolvimento. Então, quer dizer, acabou sendo uma sinergia. Né, entre as unidades de negócio. E exato. Que, na verdade, tem um pouco a ver também com a terceira unidade de negócios que você mencionou, que é muito focada em inovação e materiais avançados, né? Sim, aqui justamente até o próprio nome já traz, né, soluções. O que nós estamos buscando é sempre trazer soluções, né, porque hoje, aliás, até soluções de coisas que o próprio consumidor às vezes não sabe. Antes da demanda surgir. Antes da demanda surgir. E hoje, pela dinâmica do mercado, Fábio, dá para, você vê, né, a velocidade que as coisas acontecem e cada vez novas demandas estão vindo. E responder rápido a isso faz muita diferença. Então, a sinergia, como você disse, a sinergia que nós utilizamos dentro das unidades de negócio são muito grandes. Super interessante. Agora, você mencionou essa estratégia, que é relativamente recente ainda da Montana, de expansão para outros países aqui da América do Sul, né? Na Colômbia e no Uruguai. Nesse caso, os produtos eles são também modificados para atender talvez demandas diferentes ou níveis de exigência diferentes que existem nesses países, características climáticas, inclusive? Na sua grande maioria, os produtos eles já atendem esses países a quais nós estamos focados, né? Por alguma questão de legislação, às vezes você faz uma adaptação de um produto, mas na sua grande maioria, os produtos que já são desenvolvidos aqui, eles já conseguem ter uma abrangência bastante grande e conseguem cobrir as necessidades e demandas dos mercados de fora. E você acha que o fato de existirem, por exemplo, esses produtos terem passado, por exemplo, por uma avaliação do PSQ,
Em outros países isso pode representar um diferencial? Total diferença, Fábio, porque você está respaldado, como eu disse, né, anteriormente, você está respaldado por uma associação, são grupos, empresas, né, muito sérias que fazem parte, né, e que definiram especificações mínimas ou para atendimento dos demandas mínimas, né, de desempenho. Então, assim, faz muita diferença, sem dúvida nenhuma. Você ter um certificado, né, que você é participante, que seus produtos estão qualificados, certificados, isso ele diria, se vende sozinho. É super interessante isso, porque a gente percebe, né, nesses outros países, existem normas, claro, mas não existe um programa com a abrangência que tem o nosso. Uhum. Então, a gente já fez, como a Abrafat, algumas apresentações na Colômbia, em outros países da região, sobre o programa de qualidade, porque ele acabou virando uma referência. Uhum. E é interessante saber também como é que é isso do ponto de vista às vezes da negociação comercial, da estratégia comercial, de marketing nos demais países, né? Uhum. Não, é bem isso, Fábio, e se você me permitir, né, é super interessante. A questão, eu participei recentemente, aliás, eu não me recordo se foi exatamente você que fez o comentário, né, mas que outros setores hoje usam como um exemplo ou como uma referência o PSQ para a implementação dos seus segmentos, né? Então, dado a isso, nem precisamos falar muito, pois né? Sem dúvida nenhuma. Sim, é uma construção, claro, né? São 23 anos de programa, exatamente. Né? Sempre trabalhando aí com muita consistência, né? Com muita coerência e seriedade. Então, o resultado é esse, né? Mas, logicamente, que a participação das empresas é fundamental e a gente tem visto aí crescer o interesse de mais empresas estarem dentro. Agora, Walter, o que eu queria perguntar para você é uma pessoa que acompanha o setor há bastante tempo, né? Mais de 30 anos no setor de tintas. Você enxerga uma evolução, assim, muito significativa nesses últimos 30 anos? O que você poderia nos dizer sobre isso? Não, sim, é incontestável, né? Quando você acompanha, porque imagina você não ter regras, você não ter parâmetros, né? Então aquilo que você escreve, que você lê num rótulo, pode ser qualquer coisa, né? Hoje não. Então acaba sendo uma concorrência justa. Para o consumidor, a informação ela é precisa, né? Aquilo que o consumidor ele adquire, sem dúvida nenhuma, é o que está na embalagem, é o que está descrito, né? Porque existe uma auditoria por trás, né? Então, todo esse respaldo, tudo isso teve, assim, é óbvio, não aconteceu do dia para a noite, vem dentro de um processo de evolução, como você falou, são muitas empresas que fazem parte e que a cada momento também precisam se evoluir, né? E isso também fez uma outra provocação, né? Porque se todos atendem a especificação, você tem que criar seu diferencial, e o diferencial vai ser o quê? Dentro de uma inovação, dentro de uma melhoria contínua, que é onde você vai ganhar mais produtividade, né? E assim por diante, então você fica mais competitivo. Então isso força muito, né, para todo esse caminho. Então você sente uma diferença muito, muito grande mesmo. Esse é um aspecto muito interessante, né, que às vezes não é notado, né? Quem está de fora fala assim, um programa é só para normatizar. Na verdade, ele incentiva demais a inovação, né? Sem dúvida, total, né? Porque você precisa agora criar o diferencial, exatamente, né? Se todos estão no mesmo patamar, como é que você se diferencia, né? Exatamente. E a gente percebe pelo número de lançamentos de produtos, pela qualidade da pesquisa, né? Como houve um grande avanço, né? E agora um tema que eu queria falar com você que tem muito a ver com madeira, que é sustentabilidade, né? Esse é um dos caminhos hoje para a indústria de tintas. E para a Montana, naturalmente, também, né? Como é que você enxerga o tema sustentabilidade dentro da Montana? Olha, bom, como você falou, totalmente ligado, porque madeira, né,
dos materiais mais sustentáveis, né? Captura o CO2 né? Então você tem, assim, diria que para nós ele é muito importante, é o core, é o coração, é o DNA do nosso negócio, né? A sustentabilidade. Então, cada vez mais isso vai exigir, nós estamos vendo aí tudo que está acontecendo, os movimentos, né? E você não pode deixar isso para trás, né? Você tem que estar, na verdade, na vanguarda. Gostaria, né? E o que nós sempre buscamos é incentivar muito mais, no caso da Montana, o uso da madeira, inclusive na construção civil, né? Que ainda no Brasil ele é muito pequeno, né? Incipiente, em relação aos países na Europa, Estados Unidos, que o consumo da madeira na construção é bastante grande, né? É bastante elevado, em comparação com o Brasil é muito pequeno, e nós temos um potencial muito grande aí para explorar. É impressionante isso, como é pouco utilizada, né? A madeira, não sei se tem uma série de preconceitos ainda que precisam ser desfeitos, né? Mas você vê pouquíssima construção em madeira, né? Agora eu tenho visto alguma coisa tendências dos prédios em madeira engenheirada, né? Mas ainda, assim, são casos isolados, né? Exato. Primeiro pela formação, como você falou, cultural, as próprias universidades também não desenvolvem esse conhecimento. Então você tem aqui alguns pontos ainda que precisam ser trabalhados, mas ela tem evoluído bastante, já existem empresas muito especializadas na área da construção, como você falou, na madeira engenheirada, no wood frame, né, que são construções limpas, rápidas, né? Então isso tem evoluído bastante. E a tendência, sim, é um crescimento bastante significativo nessa área. Essa é uma tendência que vocês já identificaram aí e que também abre uma possibilidade de mercado muito boa para vocês, certo? Sim, sem dúvida. Eu até recentemente, a situação que foi no Sul, né, na reconstrução, depois das enchentes, a utilização da construção em madeira, né, wood frame, que foram muito mais rápidos. Que é muito rápido, Muito rápido. Então você vê, e isso vai quebrando aqueles paradigmas, né, de que o medo da madeira, que a madeira não é sustentável. Puxa, mas você corta a madeira. Não, são madeiras de reflorestamento. Então não existe corte de madeira nativa. Na verdade é renovável. É renovável, elas estão sendo feitas para isso, né, então essas informações, né, que nós chamamos as fakes, né, elas precisam ser quebradas, colocadas aí para comunicação. A questão da durabilidade, né, da resistência, que muita gente acha que madeira não resiste, né, que não aguenta, você não pode fazer construção em madeira, porque prédios em madeira quebram totalmente esse preconceito. Exato, né? Exato. Além de todos os agregados que ele traz, né? Conforto térmico, né? Que você tem, ruído. Então você tem uma série de vantagens aí na construção da madeira. Mas temos que evoluir ainda, tem bastante trabalho para se fazer. Até o fato de ser, no caso do wood frame, né? Uma construção mais limpa, né? Com menos desperdício, menos resíduo, né? Nível de rapidez, né? De montagem, né? Que é para onde a gente se encaminha cada vez mais, né? Você tem menor quantidade, né, de mão de obra disponível para a construção civil, e você precisa melhorar os processos. Né? É isso. Muito bom. Tivemos uma conversa super interessante com o Walter Nakagawa aqui. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso tempo. Walter, queria te agradecer imensamente pela tua presença, pela tua contribuição ao nosso videocast. Foi uma grande alegria te receber, como eu te disse, e queria já renovar um novo convite para uma segunda conversa daqui a algum tempo, para a gente poder se alongar um pouco mais nessa conversa sobre madeira, que é super interessante, uma tendência internacional que está crescendo no Brasil e que tem muito espaço ainda para ocupar. E você, como entende do ramo, é uma das pessoas que pode nos trazer informações relevantes sobre isso. Muito obrigado mais uma vez. Passo a palavra para você fazer
a sua fala final aí. Bom, Fábio, novamente eu agradeço pelo convite, na verdade fico honrado de estar aqui participando, poder trazer os temas importantes do PSQ, né, estimular que outras empresas façam parte desse programa, né, e que assim, os consumidores cheguem essas informações aos consumidores da importância do programa. Na verdade, o programa não foi feito para as empresas, o programa foi feito para o consumidor. Exatamente. Né, que ele possa se beneficiar com isso e também trazer aí todos esses aspectos que nós comentamos sobre a madeira, né, sobre a utilização da madeira, o mercado e as novas tecnologias aí que nós estamos trabalhando. Então vai ser um prazer estar aqui novamente com vocês para poder compartilhar essas informações e conhecimento. Muito obrigado novamente, Walter. Com isso, encerramos mais um episódio do nosso videocast Tinta de Qualidade. Continuem nos seguindo e acompanhem também os episódios anteriores, onde há muita informação relevante, muita opinião interessante que você pode crescer com elas. Até a próxima!